Nós conhecemos essa passagem muito bem. E eu pedi ao Senhor que falasse comigo algo, para eu falar nessa penúltima aula. E como nós sabemos, Jesus foi convidado para um casamento, e em determinado momento da festa, o vinho acabou. E Maria chegou até ele e relatou o que teria acontecido. E Jesus dizendo que ainda não era a hora dele, mas quando chegou a hora, ele mandou que os empregados pegassem, enchessem aqueles potes de água. Eram 6 potes que cabiam aproximadamente de 80 a 120 litros de água. Então vamos dizer que cada um, vamos arredondar, vamos dizer que cada um cabia 100 litros de água. Então 100 litros vezes 6 vai dar 600 litros de água. E o que você quer com isso, Kelly, nesta manhã? Que todas as transformações que queremos precisa de esforço. Para encher aqueles 6 potes de água, foi necessário esforço. Não é como é no nosso tempo que liga a torneira e encheu lá os potes. Naquele tempo não tinha água encanada. Então, para aqueles empregados encherem aqueles potes de água, teve que ter o quê? Esforço. Teve que ter esforço de ir até o poço, pegar a água, encher aqueles potes. E na vida de hoje não é diferente. Hoje nós vamos falar sobre decálogo para os casais, ou seja, princípios para os casais, mandamentos. E para cumprir esses 10 mandamentos vai ser necessário também ter esforço. Porque as coisas não acontecem assim em passe de mágica. Então, para que houvesse a transformação daquela água em vinho, teve um esforço dos empregados ir lá encher. Jesus podia fazer o vinho aparecer do nada? Podia, ele é todo poderoso. Ele podia pegar e fazer com que aqueles potes já enchessem de água do nada? Poderia, ele é poderoso para fazer o que ele quiser. Mas teve que ter o esforço de ir lá encher, para depois acontecer a transformação da água para o vinho. Então, nesses 10 princípios que eu vou falar aqui nesta manhã, que você pegue pelo menos um e se esforce para colocar ele em prática. Porque se não tiver o meu esforço, o seu esforço, não vai haver transformação nenhuma. Como nós já aprendemos aqui, né, toda mudança que eu quero começa aonde? Em mim. Então, que seja você a se esforçar. O que eu mais tenho aprendido durante esses quase 7 meses é que se eu me esforçar a colocar nem que seja uma coisa em prática, as coisas mudam. Não sei se vai ser semana que vem ou se é na próxima, porque o batismo é de manhã ou de noite, pastor? De manhã. Então, na próxima, eu vou dar o testemunho, depois da aula, eu vou dar o testemunho do que foi que aconteceu comigo durante esses 7 meses. Então, o que eu quero nesta manhã, quando você for ouvir esses 10 princípios, esses 10 mandamentos, você anote um, grave um, e se esforce em colocar esse um em prática. Porque quando você colocar esse um em prática e você vê a transformação acontecer, isso vai te impulsionar a colocar o segundo, o terceiro e o quarto, e assim por diante. Porque tudo precisa de um esforço. Amém? Então vamos para o primeiro. Primeiro princípio, ou a primeira norma, ou o primeiro mandamento que eu quero dizer para os casais hoje. O primeiro é ser paciente. O que é ser paciente, Kelly? É ser calmo, é saber esperar, é ser tolerante. E é indispensável no casamento a gente ser paciente. Por quê? Porque como nós já aprendemos, são 2 pessoas diferentes. 2 pessoas com criações diferentes. Sem contar que nós aprendemos que o homem e a mulher, eles não são iguais, eles são diferentes. Então é necessário no casamento ser paciente. O homem e a mulher têm pensamentos e atitudes e gostos diferentes, por isso é necessário se aplicar esse princípio da paciência.
Então, maridos, tenha paciência diante das diferenças da sua mulher para com a sua. Mulheres, tenha paciência com seus maridos. No casamento, esse é um princípio a ser seguido, o da paciência. Nós queremos em todo o tempo fazer com que o nosso cônjuge se enquadre aos nossos padrões, aos nossos gostos. Mas somos nós que temos que se enquadrar ao padrão da palavra. E não aquilo que nós queremos. Então não queira, de maneira alguma, querer que o seu esposo, mulheres, se torne uma mulher como igual a você. Porque o que vai fazer a beleza do seu casamento é essa diferença dele ser o homem e você ser a mulher. Então, Kelly, como eu vou desenvolver essa paciência? É o que está escrito em Gálatas. Abra aí, por favor. No capítulo 5. Gálatas 5, a partir do versículo 22, que diz: mas o Espírito de Deus produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Se você é uma pessoa que não tem paciência, eu estou falando para cristãs, não tem paciência, é aí que vai entrar a oração, é aí que vai entrar o jejum, é aí que vai entrar a sua busca por Deus pelos dons, pelos frutos do Espírito. E nós precisamos ter o fruto do Espírito da paciência. Queremos apenas o da fé, o da amor e o da paciência. Então, por isso que nós, como cristãos, precisamos estar em contínua oração, em contínua busca de Deus, para que o fruto venha a se aflorar, principalmente dentro do nosso casamento. Às vezes oramos e queremos apenas de Deus poder, e o fruto? É aí que vai revelar se eu e você somos cheios ou não do Espírito Santo, é pelo fruto. E às vezes as esposas que ainda têm o seu marido que ainda não é cristão, ele precisa ver na sua vida, não é poder apenas, é o fruto. Porque ele, como ímpio, ele não tem, então ele vai ver o fruto do Espírito na sua vida, vai ver que você é paciente e vai ver que tem algo diferente em você. E às vezes estamos apenas entrando em ano, saindo em ano, e orando, mas dentro de casa é aquela mulher que só fala e não tem paciência com nada. Primeiro princípio é você ser paciente. Tenha paciência, mesmo que ele seja uma bênção. Sou eu que tenho que ter o fruto primeiro. Porque toda mudança começa em mim. Eu que tenho que me esforçar primeiro. Porque toda mudança começa em mim. E toda transformação requer o quê? Esforço. Qual é o primeiro decálogo para os casais? Seja paciente. Se você ainda não é, busque em Deus. Se tinha uma coisa que eu não tinha, é paciência. Quem me conhece desde quando estou aqui com meus quase 14 para 15 anos, eu nunca fui uma pessoa muito calma, muito paciente. Sempre fui alvoroçada, estressada. Os jovens é bem quem sabe. E a gente não tem vergonha de dizer quem eu era e o que o Senhor fez, que às vezes nós testemunhamos apenas que ganhamos uma casa, ganhamos um carro, temos um emprego, e não testemunhamos o que o Senhor faz no nosso interior. Então pensa numa pessoa completamente estressada. Quando a Mariana mesmo nasceu, quem sempre estava aí de pé, via que quando ela aprontava alguma coisa, eu pegava ela, levava ao banheiro numa fúria que os pés dela nem tocavam no chão. De tão nervosa, de tão paciência que eu não tinha nenhuma. E isso traz problema no nosso casamento. E quando foi que veio a mudança? Quando eu passei a buscar o fruto. Isso não está liberado apenas para mim. Está liberado para você também. Então, qual é o primeiro princípio? Seja paciente. Seja sereno. Seja tolerante.
No casamento vai exigir muito de você isso, tolerância. Por quê? Porque nós somos diferentes. E a diferença nos completa. Amém? O segundo princípio, a segunda norma, está escrito: trabalhem. Eu vou por ponto. Trabalhem. Brinque e cresçam juntos. Não seja o sanguessuga. No casamento, os dois têm que somar. Se só o seu marido que trabalha e você não, então não seja aquela esposa sanguessuga que gasta todo o dinheiro do marido, contrai muitas dívidas. Talvez você não trabalhe para somar com a renda, com o dinheiro, mas é aquela que economiza. Mas é aquela que evita os desperdícios. Mas é aquela que não vive fora os padrões do seu dinheiro. Então, talvez, como eu não tenho um emprego, mas eu procuro somar com aquilo que eu faço e não tirar. O que nós vemos por aí é muitas esposas que só quer tirar do marido. Vai na loja, compra um bocado de sapato, um bocado de roupa que não precisa para que ele pague a conta. Depois o marido está de cabeça quente pelas dívidas que você mesmo contraiu. E aí diz que foi o diabo que entrou. Não, não foi o diabo não, foi você que foi lá na loja e comprou. Então, no casamento, essa é uma norma. Trabalhem, os dois juntos trabalhem para somar, para crescer juntos, para vocês alcançar aquilo que querem. E não ficar sugando um do outro. Não seja a esposa sanguessuga. Não seja o marido também sanguessuga. Mas ambos juntos somem. Quando eu comecei a namorar com o Wilson, nós não tínhamos nada. Eu tinha 18 anos, ele tinha 19. Chegamos para a vida adulta. Mas nós aprendemos que precisamos o quê? Crescer juntos. Nós fomos trabalhar juntos. Juntávamos dinheiro juntos. Abrimos mão, muitas das vezes, de sair para a praça, para muitos lugares, porque nós tínhamos um alvo, um foco, mas estávamos nós dois juntos no mesmo pensamento. Porque seria mais difícil se ele estivesse juntando, eu estivesse gastando, não ia dar certo? Não ia. Às vezes seu marido quer economizar, mas você quer gastar. Não vai para frente. É nisso que diz para os dois trabalhem. Posso fazer uma pergunta pessoal? Pode. Posso? Pode. Pessoal, Viu? a meta de vocês chega a R$1.000? Não. Teria vergonha de falar sobre a renda mensal de vocês? Não. Vale? No valor bruto, meu marido ganha R$1.200. Construir casa? Construir uma casa. Compramos um terreno, construímos uma casa do nada, mobiliamos ela, tivemos já uma moto, se desfez porque tinha que emplacar, ele não quis. Mas aí ele também vende roupas. Mas se for no mínimo, aí nós ganhamos R$2.000 por mês. É muito dinheiro que traz felicidade? Não é muito dinheiro que traz felicidade. É os dois querer crescer juntos. Vive uma vida endividada? Não, graças a Deus. E só tem R$2.000? Só. E pagamos água, como todo mundo, né? Água, luz, conta de celular, internet, Netflix. Nós pagamos 3 planos de saúde, porque somos pobres ousados. Temos que investir na saúde. Pagamos 3 planos de saúde, o meu, o dele e da Mariana. Não moramos de aluguel, graças a Deus. Nunca tive água nem luz cortada, graças a Deus. Sou um pouco enjoada, ele também, então nós comemos do que gostamos. Vestimos e calçamos. Não vivemos esbanjamos, mas também nós não vivemos a pobreza não, graças a Deus. Amém. E o que Deus faz? Milagre. Amém? Vivemos de acordo com o nosso padrão, porque nós dois procuramos crescer juntos. Querido, é coisa simples.
Quando eu decidi engravidar da Mari, eu nunca quis engravidar e trabalhar. Por quê? É uma escolha minha, não é uma regra. Foi uma escolha nossa. Eu fui criada pelos outros e uma coisa que eu não quero é que minha filha seja criada pelos outros. Então nós decidimos que eu iria ficar em casa. E um só trabalhando, sabemos que é difícil, mas eu faço uma unha, eu dou uma banca, costuro uma coisa. E vivemos bem. Então o dinheiro não é tudo. Mas o crescer junto, trabalhar junto, faz toda a diferença. Amém? Então trabalhem. Estejam os dois no mesmo foco. Brinquem também. É o que a apostila diz. Eu falei, o que é esse brincar? Querido, às vezes os casais vivem em guerra por nada. Não tem um momento de descontração, de sentar, conversar, rir, desfrutar um da companhia do outro. E isso é um princípio a ser seguido. Eu e Wilson gostamos muito de brincar de como nós éramos e como nós estamos hoje. E eu digo a ele, meu querido, eu te fiz muito bem. Eu te fiz, eu te melhorei. E ele disse que nada, eu que te melhorei. E ali brincamos e damos risada. Então quando eu vejo assim, casais vivendo em pé de guerra, aí eu falo, Senhor, o que é? São pequenas coisas, pequenos princípios que quebramos. E o terceiro é, eu escrevi aqui, não vivam como inimigos. Se você olhar dois amigos, eles brincam porque eles são o quê? Amigos. Então, se você e o seu marido ou sua esposa não brincam, é porque vocês têm vivido como inimigos. E a vontade do Senhor para a minha vida, para a sua vida, é que vocês vivam como amigos. Amigos têm liberdade de brincar, de rir, tudo com equilíbrio. Amém? O terceiro, evitem as pequenas desavenças. As grandes tomarão conta de si mesmo. Evite os problemas. Dá para evitar? Dá sim. Não seja aquele contencioso, contendeiro, engangento, que leva tudo nos peitos, que se irrita até com o vento. Tudo que o cônjuge faz é motivo para briga. Então evite. Minha avó dizia, eu dou uma boiada para não entrar em uma briga. Então seja aquele que evita os problemas. Como? Eu já compartilhei aqui uma vez. Vou repetir. Por muito falar, se aprende, né? Eu não gosto de manteiga gelada. Quem está aqui desde o início sabe. E meu esposo gosta da manteiga da geladeira. E quando nós casamos logo, tinha esse impasse. Eu queria minha manteiga fora da geladeira e ele queria dele da geladeira. E por muitas vezes nós brigamos por causa disso. Por causa de uma manteiga. O que passamos a fazer? A evitar esses pequenos conflitos. O que fizemos? Compramos 2 manteigas. Você fica com a sua na geladeira e eu fico com a minha fora. Então se evite essas pequenas brigas, porque vai ter as grandes que vão dar conta de si mesma. Outro problema que pode ser evitado, você gosta que a pasta seja espremida de baixo para cima. A maioria dos homens espreme ela no meio. Para evitar todo dia estar falando disso, compra 2 creme dental. Se for possível comprar 2, compre 2 para se evitar esses pequenos conflitos. Mas não o que nós fazemos, brigamos todos os dias porque a pasta está espremida pelo meio. Se o seu cônjuge tem um hábito de se enxugar e jogar a toalha molhada em cima da cama, todo dia você fala por causa disso, prega um prego bem na porta e bota assim, toalha, para quando ele sair do banheiro e entrar dentro do quarto, ele vê lá o nome toalha, vai pendurar. Vamos ser sábios. Vamos procurar evitar esses pequenos conflitos que desgasta, que traz um desgaste emocional, que esfria o amor, que esfria a relação. O que você puder fazer para evitar a confusão, evite. Não seja aquele que quer estar no meio da confusão. Outra coisa que gera muita confusão, sabe o que é? O sempre querer ter a razão. Esse negócio daí de que mulher sempre tem razão, que nós empregamos, não é verdade não.
Eu e você também erramos. E muitas das vezes é o nosso cônjuge que tem razão. Mas o que nós vemos lá no mundo, que quer impregnar na nossa mente que as mulheres sempre têm razão, independente da situação. Não. Vai ter vezes que você vai ter que abrir mão da razão para ter o quê? Paz. O que é melhor, ter paz ou ter razão? Ter paz. Evita os conflitos. Esse é o terceiro princípio, a terceira norma, o terceiro decálogo. Amém? O quarto. Sejam conciliadores. É esse o antitóxico que destrói o veneno das brigas. Amém? Evite o litígio, as guerras. Seja aquele que leva e que propõe a paz. Seja aquele que concilia, que propõe um cessar-fogo. Mas o que nós vemos? Eu não falo, eu não desmancho a minha cara, enquanto ele ou ela não vir aqui reconhecer que está errado e se humilhar e pedir perdão. Enquanto isso, vamos estar em guerra. Eu pergunto, o que você ganha com isso? O que ganhamos com isso? Na verdade, perdemos. Perdemos por desfrutar momentos maravilhosos juntos. Quando nós apoiamos a guerra e o conflito, nós perdemos. Porque o tempo passa. As oportunidades passam. O nome já diz, oportunidades. Você nunca mais vai ter o dia de ontem. Então é necessário nós desfrutarmos o dia de hoje bem. Querido, não estou aqui pregoando um casamento perfeito, não, porque ele não existe, tá? Mas eu quero lhe dizer por verdade vivida. Mas o abençoado existe. Eu vivo ele. Mas requer esforço. Requer renúncia. Requer abrir mão. Então seja aquela que concilia. Não seja a mulher contendeira, não. Porque isso só traz rugas, estresse, ansiedade, síndrome do pânico. Seja o conciliador. Você pode fazer isso num ato profético? Bote a mão no seu coração. Estenda a sua mão para o céu. Feche os seus olhos. É pela fé, querido. Tudo é pela fé. Diga assim, eu vou me esforçar para ser um conciliador. Eu prefiro a paz do que a guerra. Eu prefiro a paz do que a razão. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Quinto, tenham respeito aos seus pais. Querido, não é porque nós casamos que deixamos de respeitá-los. Continue a respeitá-los. Mas eu quero agora dizer vice-versa. Vemos muito por aí piadas de sogra. E eles querem fazer descer na nossa goela abaixo que a sogra é uma pedra no nosso sapato. E que temos que odiá-la ou competi-la com ela. Estou falando aqui de mulher para mulher Marisa. Mas não. Eu quero nesta manhã te convidar a olhar para a sua sogra de uma forma diferente. A olhar para a sua sogra como a mãe do homem que você ama e que ela também pode ser como a sua mãe. Então não desrespeite ela nunca com o seu marido. Não queira competir com a sua sogra. Ela é a mãe, você é a esposa. Não tem espaço para competição. Então que você aprenda e desenvolva um respeito pela sua sogra e pelo seu sogro. Vice-versa também os maridos. Respeite a mãe da sua esposa. Não trate ela como aquela enjoada que todo dia está na sua casa. Ponha os limites, ponha as regras, mas não os desrespeite. Como sabe, eu não tenho mãe viva. E meu esposo tem a mãe dele. E eu sempre a respeitei. E tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. E hoje eu posso dizer que eu ganhei o quê? Uma mãe.
Ela não é apenas a mãe do meu marido, ela é minha mãe também e a avó da minha filha. Então não viva como um mundano, pregoando piadas, pregoando lorotas, comparações desrespeitosas com o seu sogro, com a sua sogra. Isso serve para os dois lados. Que venha ter respeito você pelos seus pais e que venha ter respeito você pelos seus sogros. Amém? Não perca e não quebre esse princípio. Eles não vão morar dentro da sua casa, não vão apitar na sua casa, mas você pode sim ir lá pedir um conselho, pedir uma orientação, pedir uma ajuda. Mas plante respeito, plante amor. O que vemos por aí é muitas noras vivendo em guerra com suas sogras porque querem competir com elas. Não é para você competi-la, vai respeitá-la, amá-la. E eu tenho certeza que ela vai te abraçar como filha. E não tem nada melhor do que ser recebida como filha. A família do meu marido é muito grande. Muito grande. É muito grande mesmo. E o único que casou assim fora, né, de alguém de longe, foi ele. Todos eles casaram perto da mesma igreja, do mesmo ciclo de amigos. Então eu fui aqui, cheguei. Mas o saber chegar faz toda a diferença. Hoje, se você estiver no meio da família, que agora é minha família também, eu pareço ser mais filha deles do que Wilson. A única coisa que revela é a cor. Mas hoje eu me sinto filha, me sinto sobrinha, me sinto como tia. Hoje eu tenho vários sobrinhos que não é de sangue, mas são sobrinhos dele. Às vezes são primos, mas me chamam de tia. Eu tenho uma sobrinha de 16 anos, a Thalita. É prima do Wilson, mas desde quando eu cheguei ela me chama de tia e eu sou tia dela. Isso é fantástico, por quê? Porque quando nós chegamos e respeitamos, nós colhemos os frutos. Não quebra esse princípio do respeito pelos sogros, pelos parentes, porque nós somos cristãos. Nós fazemos a diferença. Então respeite a sua sogra, respeite o seu sogro. Não coloque o seu marido contra a mãe dele. Não coloque ele contra ela contra ele. A mulher eu digo assim, a mulher, ela tem um dom que é da influência. E desculpa homens, alguns, não são todos, não é uma regra. Tem homens que são desligados assim para datas, presente. E tem maridos aí que nem lembra do dia do aniversário da mãe. Por quê? Porque não tem uma esposa que lembre. Ele não vai lembrar, mas você vai lá, compra um presente, vai lá na sua mãe, vai lá ver ela, leve esse presente, ligue para ela, não se afaste. E é isso que nós, mulheres, esposa cristã, que vive a palavra, tem que fazer. E não colocar um contra o outro. Mas crescer o amor. Quando nós plantamos amor, nós colhemos o quê? Amor. Amém? Trate-os bem e passe a vê-los como seus pais também. Respeite os seus pais, respeite os seus sogros. 6. Nunca sejam rabugentos. O que é ser rabugento? Rabugento é aquele que demonstra mau humor, que não tem tolerância, que vive implicando com tudo, aquele que se queixa de todas as coisas, que vive irritado, que é ranzinza. Não seja rabugento. Não seja aquele que já acorda mal-humorado. O mau humor faz má saúde. Pessoas que já acordam já querendo devorar um ou outro. Não dê lugar ao mau humor. Mas eu sou mal-humorado, o que eu faço? Vá buscar Senhor, vá orar, para que o fruto da alegria, do gozo esteja na sua vida. Porque esse fruto vai estar na sua vida independente da situação ou em volta. É o estar alegre, é o estar contente, independente da situação. Então, se você anda mal-humorado, enfesado, carrancudo, achando que isso é santidade, você está equivocado.
Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela está o quê? Alegre. Por quê? Porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Não seja o ranzinza. Gente, a pior coisa do mundo é conviver com uma pessoa que reclama de tudo. Às vezes o seu problema no seu casamento é porque você reclama de tudo. Se tem carne cozida, reclama, queria carne assada. Se tem feijão de corda, reclama, queria feijão de caldo. Se tem saia para vestir, reclama, queria calça. Se tem calça, queria saia. Se o marido chega tarde, reclama. Se chega cedo, reclama. Se o filho está quieto, reclama. Se está aprontando, reclama. Se ele dá a você R$50, reclama. Se ele dá 100, reclama. Se ele não dá nada, reclama. Não tem mais nada estridente do que conviver com uma pessoa que reclama 24 horas por dia de tudo. Se faz sol, reclama. Se chove, reclama. Decide o que quer. Porque não tem mais nada insuportável do que viver com alguém que reclama de dia e de noite. Imagine aí o seu marido o dia todo ouvindo as suas reclamações. Ou você, mulher, imagine aí, marido, a sua mulher o dia todo ouvindo as suas queixas, o tempo todo não está satisfeito com nada. Isso é a síndrome de Eva, de Satanás. Não está satisfeito com nada. Se engorda, está insatisfeito. Se emagrece, está insatisfeito. Está gordo, faz dieta, vai fazer caminhada. Come folha. Está magro, come macarrão, come miojo que engorda. Mas faz alguma coisa, mas para de reclamar, porque ninguém suporta alguém que reclama 24 horas por dia. E isso desgasta o casamento. Isso desgasta a relação. Isso traz um desequilíbrio emocional. Isso tira a alegria do que é voltar para casa. Sabe o que o seu marido tem que ter? Ele tem que ter prazer em voltar para casa. Mas qual é o marido que vai ter vontade de voltar para casa se vai encontrar uma mulher rabugenta? Nenhum. Temos que aprender a não ser rabugentos. Então busca o Senhor, busca o fruto. Busca a presença dEle. Vou repetir mais uma vez, para de reclamar de barriga cheia. Eu dei uma aula aqui umas semanas passadas sobre gratidão. O quão maravilhoso é ser grato. Eu vou repetir, ser grato. Seja grato pelo seu marido, pela sua esposa. Muitos aí estão chorando porque hoje se tornou viúva ou viúvo. Seja grato porque você tem roupa para lavar. Isso significa que você tem roupa. Quantas pessoas aí estão nu vestindo trapo? Seja grato, mulheres, porque as mulheres têm mais a tendência a reclamar porque tem uns pratos para lavar. Se tem prato para lavar, porque tem comida que você comeu nela. E às vezes somos também gratos com o Senhor que tem feito grandes coisas em nossas vidas. Isso são dádivas, querido. Isso é viver. Ser satisfeito porque o seu filho está sujando o forro do sofá e derramou suco na mesa. Isso é vida. Quantas mulheres choram porque não pode ser mãe? Então ser rabugento, ser ranzinza, ser mal-humorado, isso destrói qualquer relacionamento. E às vezes você está pensando que é demônio é sim uma influência maligna porque você tem dado lugar. Mas temos uma escolha, que é viver alegre. E essa alegria que o Senhor vai produzir no seu coração, nada e ninguém pode roubar. E você vai entender isso no dia que eu dar o testemunho. Mas a igreja vai estar cheia. Amém. Porque o Senhor faz mudança. E toda a mudança que eu falei aqui começou primeiro em mim. Eu só tenho 30 anos. Só tenho 7 anos de casada. Comparado à sua experiência, talvez eu não tenha nenhuma. Comparado à sua vivência, talvez eu não tenha nenhuma.
Mas eu lhe digo, quando nós colocamos isso aqui em prática, independente da idade, independente do tempo de casado, você vive uma vida plena. Porque é isso que Deus quer para mim e para você. Vida em abundância. E abundância não está ligada a dinheiro, querido. Prosperidade não está ligada apenas a dinheiro. E é isso que o Senhor tem para nós. Mas é necessário o quê? Esforço. Para eu desfrutar, para eu colocar esses princípios em prática, é preciso o quê? Esforço. Alguém me diz as horas? Amém. 7. Estabeleçam o seu próprio lar. O que é isso? Se você ainda mora na casa dos outros, saia o mais rápido possível. Quando casamos, há aí um ditado, bora ver se vocês conhecem. Quem casa quer casa. Por quê? Porque quando nós casamos e vamos morar na casa de outras pessoas, lá já tem as rotinas estabelecidas, lá já tem os seus costumes estabelecidos, lá já tem uma vida em andamento. E quando nós quebramos esse princípio e casamos, isso serve para os jovens, e casamos e vamos morar na casa dos outros, dos sogros, das tias, de avós, infelizmente vai acarretar para o seu casamento problemas. Então, para os jovens que vão se casar, antes de procurar uma namorada, você tem dinheiro, você tem um salário, você tem um emprego, você pode construir uma casa, pagar um aluguel, não sei lá, para que você não venha morar na casa dos outros. A primeira coisa que nós estabelecemos quando nós decidimos a namorar, nós não vamos casar para morar na casa de ninguém e nem morar de aluguel. Nós vamos fazer o possível, se esforçar para termos a nossa casa. E requis de mim e dele muito esforço para construirmos uma casa. Por quê? Porque nessa época que nós namorávamos, tínhamos muitos amigos que namoravam e nós víamos todos saírem, passearem, viajarem, desfrutarem. Mas nós estávamos nos esforçando, juntando para construir uma casa. Foi fácil? Não foi fácil. Requis de mim e dele esforço. Mas não tem nada mais maravilhoso do que você casar e morar na sua casa. Então, os jovens, não venham com essa ideia de vou casar e morar na casa de maninha, de painho. Porque isso só vai trazer problema para o seu casamento. Vou lhe dizer exemplos do que é morar na casa dos outros. Se você já tem filho e você quer dar um Danone a ele, você vai ter que montar uma estratégia de guerra. Vai ter que chamar ele no quarto escondido, abrir o Danone escondido, porque só tem um para dar a ele, e isso é constrangedor. Para você que mora na casa dos outros, até para ter relação sexual tem que ser escondido em tempo de ter um aneurisma, porque não pode fazer nenhum barulho. E tem que sair de ponta de pé parecendo 2 bandidos para tomar um banho para que ninguém ouça. E tudo isso pode ser evitado se decidirmos ter a nossa própria casa. Então, se você ainda mora na casa dos outros, comece a se esforçar para ter o seu, para ter o seu canto, para estabelecer o seu próprio lar, com as suas regras, com as suas rotinas. 8, lutem um pelo outro e nunca um contra o outro. Lute para fazer ele feliz. Lute para fazer ela feliz. Não veja ele nem ela como seu adversário para você lutar entre si. Mas lute pelo outro, pela felicidade do outro, pelo bem-estar do outro. Sempre pergunte: você está bem? O que eu posso fazer para melhorar? Temos um dia de sentar e conversar.
O que eu preciso fazer para melhorar? Eu estou em quantos por cento? Isso é a minha intimidade, minha e dele. Não estou dizendo que é uma regra. Mas nós perguntamos um ao outro. Eu estou em quantos por cento? 70. 72. A tendência é o quê? Crescer, melhorar, até chegar aos 100%. Pode ser que eu não chegue nunca lá, porque ninguém é perfeito, mas eu quero chegar a 99,9999. Então pergunte o que eu preciso fazer para melhorar, onde eu preciso agir para melhorar. Por quê? Porque o meu esforço é para lutar, para fazê-lo feliz, fazê-lo bem, viver bem. E isso requer o quê? Esforço. Kelly, o que eu preciso fazer para melhorar? Isso, isso e isso. Talvez ele vai lutar para fazer uma coisa só, mas luta e consegue. Uma de cada vez. Então se esforce, lute para fazer ele feliz e não lutar um contra o outro. E tire da sua cabeça que ele é o seu adversário. O seu marido, a sua esposa não é adversário, é o que? É amigo, seu companheiro. É o homem da sua vida, a mulher da sua vida, aquele qual você se apaixonou. Pode ter mudado um pouquinho, mas continua aí. Aquele e aquela que vocês se apaixonaram. 9. Mostrem sempre simpatia, entendimento mútuo e disposição alegre. Simpatia é o quê? É ser delicado, delicada, ser agradável. É a capacidade de dar atenção aos sentimentos do outro. Seja aquele que demonstra a capacidade de atenção, de demonstrar o quê? A atenção pelaquilo que você sente. O que é ser simpático? É o dar atenção ao sentimento do outro. Hoje eu acordei meio triste. Como eu sou um marido simpático, eu vou perceber que ela está meio triste. E como o meu papel é lutar por ela, eu vou fazer algo para que ela se alegre. Às vezes ela quer se alegrar com o quê? Com um lanche, vai na rua, compra uma coxinha, dá ela, que ela vai querer comer aquela coxinha. Porque o que me alegra muito é lanche, eu sou apaixonada por lanche. Se eu fizer gosto, eu como lanche o tempo todo. Talvez você seja o quê? Uma flor, seja um bombom. Talvez o seu marido seja o quê? Um carinho, uma atenção, senta aqui. Mas seja aquele simpático, aquele que demonstra atenção pelos sentimentos. Seja aquele que entende, seja aquele que esteja disposto a ser alegre. E para encerrar construa seu lar sobre a fé cristã. Queridos, como cristão, nós temos que construir a nossa casa com base. E a nossa base não é o mundo. A nossa base não é as teorias desses teólogos, desses filósofos lá fora. A nossa casa tem que ser construída com a base da fé, da palavra. A esposa é aquela que é submissa ao marido. O marido é aquele que é a cabeça da casa, os filhos, a criação dos filhos, tudo tem que ser no princípio da palavra. E não no princípio do que eu acho. Nós não temos que achar demais, não. Nós temos que obedecer à palavra. Eu não tenho que ter relação sexual com o meu marido quando eu quero. Porque a palavra diz que o meu corpo não é mais meu. Entende? Eu não tenho que discutir, brigar por aquela decisão que o meu marido tomou. Ele é o cabeça da minha casa. E isso vai requerer o que de mim e você? Esforço. Mas construa a sua casa sobre a fé cristã. Sobre os princípios da palavra. E o que nós aqui sabemos muito é a palavra. Vamos nos preocupar em colocar nem que seja uma coisa em prática. Nunca deixe de passar um dia só sem ter perdoado. Eu quero lhe dizer, o que você vai mais usar no seu casamento é uma coisa chamada perdão. Mas eu sou difícil de perdoar. Lembre que mais perdoado foi você lá na cruz por Jesus. Essa é a nossa motivação para perdoar. Eu mais fui perdoado. Uma coisa que destrói muito o casamento, sabe o que é? Guardar mágoa. Guardar rancor. Temos que aprender a desenvolver uma intimidade para poder sentar e conversar e resolver as mágoas, as feridas. Para de jogar as coisas para debaixo do tapete.
Temos que aprender a sentar com equilíbrio, com sabedoria, com paciência, sentar e resolver os problemas. Nunca durma magoado. Nunca durma chateado. Se preciso for, passe a noite toda conversando, mas não durma um chateado com o outro. Não durma virado umas costas para o outro. Não saia da sua cama porque não pode pedir perdão e perdoar. O que você mais vai usar no casamento é o perdão. E quando tiver dificuldade de perdoar, lembre que mais perdoado foi você. E esses foram os 10 princípios que dizemos nessa manhã. Vamos repetir. Casamento é uma bênção. Amém.